Bem-vindos! Hoje, nessa palestra, no nosso canal, eu vou falar sobre o medo no mundo corporativo. Como é que o medo interage no nosso dia a dia no mundo corporativo? O que é a definição do medo? O medo é aquela emoção que nos faz paralisar, que nos faz parar em algum momento para pensarmos, para refletirmos, ou mesmo para evitarmos de tomarmos uma decisão ou um caminho. A origem do medo, ela vem lá quando nossos ancestrais lutavam só pela uma sobrevivência e que eles tinham que caçar, eles tinham que tomar uma decisão mais relativa à sua sobrevivência. Então, muitas vezes, quando eles iam caçar, eles tinham que tomar algumas decisões muito rápido, porque o ser humano era um ser que ainda tinha uma influência muito grande de predadores. Quer dizer que éramos seres que tínhamos que nos defender ou tomar certos cuidados que a gente não ia, na verdade, conseguir sobreviver a algum ataque, ou que seja um leão, ou um animal mais feroz, ou outros tipos de animais, ou outras consequências. Lembrando que, muitos tempos atrás, a esperança de vida era muito menor, não tínhamos remédios, não tínhamos soluções, não tínhamos cirurgias, ou coisas que hoje nos trazem uma esperança de vida bem maior. Mas voltando ao medo, o que é interessante? É que é uma emoção que, na base, é uma emoção de sobrevivência. Sobrevivência para não tomarmos riscos. Ok, mas o que isso tem a ver com o mundo corporativo? Então, é para a gente entender mais ou menos o que essa emoção ela gera dentro da gente. Primeiro, o medo tem algumas escalas. A gente sempre vai pensar o quê? Eu estou com medo de perder alguma coisa, eu estou com medo de sofrer, eu estou com medo de não ser amado, eu estou com medo de não ser reconhecido, eu estou com medo de cometer um erro. Mas qual é a base de tudo? A base de tudo é o medo de morrer. Todos nós, como seres, temos o medo principal, é aquele que a vida vai parar em algum momento. Então não podemos ir adiante, não podemos tomar uma solução, não podemos porque aquilo vai levar à morte. Ora, no dia de hoje a gente não tem, assim, várias coisas não vão levar à morte especificamente, mas isso é algo que está, vamos dizer assim, emprenhado dentro do nosso subconsciente. Por quê? Porque o subconsciente ele foi feito por gerações e gerações, antepassados, sequências de vivências, de sofrimentos, de crenças, de feridas, de algo que aconteceu e a gente registra aquilo. Isso é um risco, isso é um medo. Então, são múltiplas as possibilidades de estar acionando medos na nossa vida. E isso não seria um problema. O ponto na realidade, é interessante identificarmos por que o medo está sendo acionado. Então, o medo, a base dele, é uma base nobre. Ela não tem que ser rejeitada. O medo, ele vem mesmo para salvar a gente. Mas até onde ele é hoje o principal salvador? Ou será que a pré-programação que recebemos está valorizando alguns medos que hoje não seriam mais de atualidade? Exemplo, os animais eram predadores que matavam os seres humanos. Hoje a gente sabe que se inverteu muito, não é o leão, não é o tubarão, não são os animais grandes que vão matar o ser humano, mas a gente sabe que ainda tem alguns animais pequenos, como o mosquito e outros, ou vírus, ou coisas que ainda matam. Mas na realidade, há muita solução, muitas vacinas, antídotos. Então, mesmo se a gente é picado por uma cobra, por uma aranha ou por um animal que possa vir em certas regiões ao óbito, mas na realidade, em muitos casos, isso é tratado com os medicamentos ou com as possibilidades que a gente tem. Ora, a gente traz isso para o mundo corporativo. O mundo corporativo não há um animal predador que estaria fazendo esse papel de nos, vamos dizer assim, matar ou tirar nossa vida. Mas, no nível da imagem, imagine isso.
Eu tenho medo de um predador, eu tenho medo de algo que possa acontecer, que possa vir tirar o meu conforto, minha segurança e minha vida por final. Ou no ambiente corporativo, quando a gente olha, não tem animais, não tem riscos, não tem coisas que vão nos dar medo, ou não tem um penhasco, um abismo, que a gente pode também falar do medo da altura, vários tipos de medo, todos levariam medo da morte. Não tem isso, às vezes a gente está sentado num escritório mesmo, então o risco ele é muito reduzido. Ora, a gente, dentro do nosso subconsciente, identifica muitas coisas que passam dentro da empresa como o medo de ser penalizado, um medo de perder o emprego, um medo de cometer um erro, um medo de fazer algo errado. Imaginem isso, é como se um projeto, um colega, um chefe, uma reunião pode representar um predador. Então, no final das contas, a gente fala, se eu não apresentar isso direito, será que eu vou ser mal visto? Se eu for mal visto, a consequência disso pode ser, por exemplo, uma demissão, no pior dos casos. Então, se eu fosse demitido, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais renda. Se eu não tiver mais renda, eu posso morrer de fome. É mais ou menos essa sequência que, numa fração de segundo, é gerada dentro do nosso subconsciente. Então, a gente está relacionando ao medo do passado, dos nossos antepassados, algo atual, algo que vivemos no dia a dia. E isso muitas vezes nos assusta. Então, o medo ele é paralisante. O medo chega ali no ambiente do mundo corporativo e ele paralisa, muitas vezes, a nossa possibilidade de fazer algo, de avançar, de entrar num projeto. O que nós fazemos, muita gente pode estar procurando mais a zona de conforto. Então, tomar risco, tomar responsabilidade, gera um risco maior, gera um medo maior. Então é melhor eu ficar numa zona de conforto, um trabalho repetitivo, um trabalho que não me leve a ter riscos, porque isso poderia ser, por exemplo, um medo que vai despertar o meu medo de sobrevivência. Ora, o que está certo e o que está errado? Essa é a grande pergunta. O que está certo é termos medo e procurarmos uma zona de conforto, ou o que está certo seria enfrentarmos os medos e não ligarmos para eles e podermos desafiar tudo isso da nossa existência. Na realidade, não há uma resposta certa. O que há é que nós vivemos, na realidade, e temos que entender todo esse mecanismo que existe por trás disso. Então, no mundo corporativo, somos bombardeados por esses medos em diferentes proporções. Então, uma pessoa pode ter certos tipos de medo. Um medo de apresentar, um medo de errar, um medo de fazer algo diferente. Cada um pode ter um medo diferente. E pode ter aqueles que não têm medo. E isso não é que um está certo ou um que está errado. De novo, é uma questão de cada individualidade tem suas características. E essas características não dependem só da pessoa. Dependem de todos os antepassados, dependem da infância, dependem de situações de vida vivenciadas pela pessoa ou por seus antepassados, ou mesmo pela sua cultura. Vamos aqui aprofundar um pouco mais. Certas culturas trabalham o medo de uma maneira diferente, o medo ou respeito. Eu tive a ocasião uma vez de trabalhar com pessoas do Sudeste Asiático, e eu estava acertando um projeto com eles, e eles só falavam sim, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. E eu, pensei, o projeto está bom, a gente validou, começou a subir ali toda a parte documental, e de repente veio pela presidência da empresa que eles não estavam de acordo. Como isso aconteceu? É porque é cultural. Naquele país não se falava não. Naquele país eles não tinham esse hábito ou essa maneira, eles tinham medo do confronto. Então o que eles faziam? Eles não falavam não, mas eles reportavam ao chefe direto, e esse ia escalando até o presidente para descer de novo do outro lado. Isso é um aspecto cultural.
é o medo do enfrentamento. Então aqui é uma diversidade de possibilidades, de medos, de ações que a gente não consegue entrar no detalhe de cada um. O mais importante que eu quero trazer nessa palestra é a gente entender. Entender o quê? Entender como o mecanismo funciona, né? Então como o medo vai funcionar, como o medo vai interagir com a gente. E segundo, como seria uma visão do que a gente pode fazer de transmutação ou algo positivo com esse medo. Ah, mas vão me dizer, mas o medo não tem algo de positivo. Mas sim, ele tem algo de positivo quando a gente identifica ele. Tudo que a gente identifica, a gente pode transformar. Então, o medo pode ser transformado. E isso que é interessante. O medo não pode ser o nosso controlador. Nós podemos ter medo, mas quem vai controlar o medo somos nós. Então, a decisão de vivê-lo ou não vivê-lo é nossa. E eu vou explicar o como. Primeiro, vamos entender que o medo, ele muitas vezes é relacionado a um nível hierárquico. Por quê? Porque a gente tem esse relacionamento dentro das empresas que são relacionamento pai e filho. A gente até brinca às vezes, tem pai e tem avô, né? Que o primeiro supervisor é o pai e o segundo seria o avô. Então, há uma relação, a empresa relaciona os funcionários como uma família. Isso tem vários motivos. Primeiro, porque o funcionário já fica um pouco mais fidelizado, ou ele já se sente também o lado positivo da família. O lado de entrar ou estar numa empresa que relacione com respeito, com ajuda, com o carinho, relaciona a família. Só que a família, a gente envolve vários medos. Primeiro, o medo de perder aquilo. Então, o medo de sair é o medo de perder, de morrer de fome, tudo isso tal. A gente já falou. Aí tem o segundo medo, é de não agradar. Então, a decorrência do medo um dia não vão querer mais de mim, é o medo de não agradar meu pai, não agradar meu avô, não agradar a linhagem que eu tenho. Então, muitas vezes o subordinado, ele tem um medo em relação ao seu superior de não estar agradando, ou não estar respeitando, ou não estar comparecendo exatamente naquilo no todo que ele quer comparecer. E aí a gente vai abrir muitas caixinhas. Por exemplo, há um medo do questionamento. Por exemplo, será que eu estou fazendo certo? Ou será que eu estou fazendo como ele quer ou como ele não quer? Então, a dúvida paralisa. Como é que a pessoa quer? Eu não sei. Às vezes eu não sei. Então, eu vou ter que fazer algo. Ou eu vou ter que tentar enrolar e dizer, ok, aqui eu não vou fazer, e não fazendo, eu tendo postergar até que a pessoa me dê uma ordem muito clara do que ela quer. E isso acaba sobrecarregando todo o sistema da empresa, todo o sistema de funcionamento. E esse é um dos medos. O segundo medo também, quando tem até às vezes a regra pré-definida, uma meta. Então, as empresas trabalharam e houve muitos estudos, e a gente criou metas. Já as metas são o impulso, né? O medo trabalhado no motivacional, porque o contrário do medo seria, ok, se eu tenho medo de algo, eu vou fazer tudo para que aquilo não aconteça, então eu vou motivacionar, e o motivacional muitas vezes trabalha com as metas. Só que as metas dentro de uma empresa podem ser algo que dê um benefício, que a pessoa vá e entenda, ok, eu vou usar essa meta para ir, ou pode ser maléfico, porque tem pessoas que sentem que aquilo ela nunca vai alcançar. Então, muitas vezes a empresa fala, as metas têm que ser um acordo entre o supervisor, o funcionário, e às vezes aqueles acordos com um vai ser ótimo, vai funcionar, e com o outro vai ser um terror para ele. Então, o mecanismo de metas ele não pode ser só identificado como um só, ou obrigarmos todo mundo a usar o mesmo. Ah, mas quem não se adapta ao mecanismo de meta não pode trabalhar numa empresa, no mundo corporativo. Ora, sim e não, porque às vezes a pessoa é um excelente técnico, uma excelente pessoa que faz algo profundo, ou mesmo, que a gente vê cada vez mais, os criadores de ideias. Os criadores de ideias, quando a gente bota metas para eles não têm a liberdade de fazer todo o processo dele de criar aquilo de uma maneira intuitiva, porque a pressão ela não é intuitiva em muitos dos casos. Então,
a gente tem que entender todo esse funcionamento e não há uma regra clara. Já, vamos falar agora do supervisor. O supervisor que tem funcionários, ele também tem medos. A gente pensa que o medo ele é só de cima para baixo, mas é como se a gente se colocasse no lugar do pai para o filho. Aí o pai, ele quer que o filho faça uma linha, um funcionamento, um pensamento igual ao dele. Mas ele vai dar instruções, ele não vai poder estar no lugar do filho. Ora, às vezes o filho não faz exatamente o que a gente quer. Então o pai ou o supervisor começa a dizer assim, então se ele não consegue fazer, eu vou fazer no lugar dele. Ou se ele não consegue fazer, eu não tenho confiança. Então, como é que eu passo a informação? E aí gera um medo de desconfiança. Pô, mas se ele não fizer e eu não entrar para fazer, o avô, né, ele vai identificar aquilo e não vai ser bom. E assim por diante. Na verdade, numa empresa, não acabam os níveis hierárquicos, porque mesmo a gente pensa, o chefe é o que está na melhor posição, mas o chefe sempre tem um chefe. No final, são os conselhos de administração que julgam também. Então, é um sistema de julgamento que se coloca no lugar e um sistema de medo que se coloca no lugar. O intuito é motivar a transformação do medo. O intuito é que o medo sirva-se de alavanca para a gente chegar num resultado. A alavanca do medo, o que é? Seria assim o que a gente gostaria de ter a transformação, que é o seguinte: eu tenho um medo que, em vez de ele ter a característica negativa de travar e de deixar a pessoa insegura, ele tem, na realidade, a característica que a gente vai chamar de positiva, que é uma característica de correr atrás, que a gente fala popularmente, quer dizer, do tipo, eu tenho que alcançar isso daqui, senão eu posso ter um risco. Então, como eu posso ter um risco aqui de morrer de fome, de perder meu emprego, eu vou fazer o máximo para conseguir que esse risco não aconteça. Eu não me paraliso, eu tomo um impulso para fazer melhor. Ora, isso não são todas as pessoas que reagem dessa maneira. Tem que ser muito bem explicado, tem que ser muito bem trabalhado. E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, ela não é unicamente do funcionário, ela também tem que ser dos supervisores. É um conjunto dos dois de identificar se aquele mecanismo está funcionando direito ou não. Então, a transformação do medo no impulso, ela é muito mais eficiente quando ambos entendem que a dosagem tem que ser a correta. É como se a gente tivesse, cada uma quantidade de medo que a gente vai receber. E aquela quantidade, se ela for pouca, ela não dá efeito. Se ela for muito, ela paralisa. Ela tem que ser no ideal para cada pessoa. Então é como se João, Maria, Paulo, cada um tivesse uma quantidade. E aí é a magia que entra, a magia de entendermos, tanto do ponto de vista do funcionário, ele mesmo se conhecer, ele mesmo entender, ele mesmo poder ter uma conversa franca com o seu supervisor e falar que eu consigo trabalhar bem com isso. E da parte do supervisor, de entender também os funcionários e respeitar o acordo entre os dois. Não é muitas vezes o que a gente vê nas empresas atualmente. Às vezes a gente vê uma imposição de metas, por exemplo, uma imposição de resultados. Não há um diálogo para entender. A gente só está fixo no número porque, como a gente falou, os avós, bisavós dentro da empresa querem bater uma meta porque eles também têm um bônus relacionado a tudo isso. Tal. Ok, a gente entende. Perfeito, é um sistema de medo, é um sistema de meta que está no lugar. Só que não adianta o bisavô ele querer lá, porque ele vai depender do filho aqui. Ele vai depender do primeiro da linha para realizar o resultado. Então, o sistema tem que ser conversado, muito, muito bem conversado, não só na perspectiva financeira, na perspectiva matemática, mas na perspectiva de inteligência emocional. Ora, a inteligência emocional, ela é mais ou menos isso, ela trabalha com a gente fala com QI, né, com a inteligência, mas ela trabalha também com a individualidade de cada um e também com o coletivo, ok? Vou explicar aqui também que o medo, ele não é algo
individual. Quando a gente trabalha com um departamento, ou quando a gente trabalha num serviço, normalmente a pessoa não trabalha sozinha, é um grupo. Ora, esse grupo será impactado automaticamente se um membro está desregularizado com seu medo. Se um membro travar, ele trava o grupo todo. É como se vocês pegarem uma estrada e tiver uma pessoa, o limite é 80 por hora. Aí tem algumas pessoas que querem andar a 120 e tem algumas pessoas que estão andando a 40. Quem está andando a 40 vai gerar um engarrafamento. E quem quer vir atrás de 120 vai ficar mais nervoso ainda. Quem quer estar no 80 também vai ficar nervoso. Então começa a criar aquela confusão na estrada, que aí as pessoas saem xingando, mas é esse o ponto, identificação das velocidades que são diferentes. Como é que eu trabalho velocidade diferente? Como é que eu trabalho essa possibilidade de ter uma velocidade que vai ser adaptada a cada um no momento certo? Quer dizer, que a velocidade de 40 também seja respeitada, que ele se coloque na faixa da direita, que de 80 se coloque na faixa do meio e que o de 120 se coloque na faixa da esquerda. E aí todo mundo consegue avançar sem que um bloqueie o outro. Mas tem que ter o respeito da pessoa que está a 40, porque aquela pessoa que está a 40, talvez ela está no início a 40. Quando ela vir que os outros carros estão passando a 80, 120, ela começa a tomar mais, não digo a coragem ou a iniciativa de dizer, beleza, eu vou tomar mais risco porque meus colegas estão tomando risco. Então, se eles estão tomando, eu posso tomar também. E isso muda tudo. Dá confiança para a pessoa. Ela sai da zona de medo, que ela fala, poxa, mas se eu fizer isso daqui sozinho, eu estou tomando um risco. Ora, tem gente que já está um pouco mais acelerado, então eu tenho um espelhamento com essa pessoa e eu consigo avançar. E aí tem todo um trabalho de conversa com a pessoa, mostrando, olha, aqui você não tenha medo, pode avançar. Se der errado, eu estou aqui, eu te cubro. Então, a função muito importante da supervisão, da direção, do entendimento do todo, como é que funciona. Então, isso no mundo corporativo é uma das coisas mais importantes. A gente entender como é que as relações funcionam, como é que a inteligência emocional funciona. Porque quanto mais nos níveis, né, cada nível tem uma escala, a gente vê inteligência emocional, mas a gente vai ter produtividade do time. Quanto mais a gente trabalhar simplesmente olhando só o seu número, só o seu pedaço, só a sua meta, só o seu resultado, e trabalhar com medo, com a pressão, com tentativa de forçar algo por pressão, mas a gente, na realidade, vai criando problemas e desgaste. E isso, muitas vezes, a gente vê nas empresas. O que acontece? Toda essa gestão do medo ela é tão importante que o que acontece no final? A gente começa a criar estresse, síndromes de pânico, porque, poxa, eu não estou conseguindo entregar, eu não vou conseguir fazer, estão me cobrando, mas eu não sei, eu tenho medo, se eu fizer... Isso, para algumas pessoas, é uma tortura. Então, o entendimento de como as pessoas funcionam é muito importante. E isso, por exemplo, a gente vê com mais detalhes quando a gente começa a entender todo o funcionamento de cada indivíduo. Na parte emocional também, na parte construtiva, na parte de característica, as pessoas têm que reconhecer sua própria característica. Todo mundo é bom, todo mundo sabe fazer alguma coisa, todo mundo tecnicamente tem uma característica especial, os criadores, tudo isso. Só que quando a gente engloba todo mundo como pessoas energéticas, que vão ser lutadores, que vão conseguir vencer os medos, as barreiras e que vão se dar o máximo, a gente acaba perdendo quase 2/3 da nossa capacidade de força de trabalho, porque eu até falo 3/4, né? Porque tem 1/4 das pessoas que são esse dinamismo de correr atrás de fazer, mas não são pessoas normalmente que são tão analíticas, não são pessoas que são
pessoas que aprofundam ou que vão nos conceitos estratégicos mais profundamente, intergrupos, não são as pessoas criadoras. Então, cada perfil é diferente. E como cada perfil é diferente, a gente tem que ter esse mapa dos perfis e para poder fazer um bom trabalho. Então, nessa palestra eu também gostaria de enfatizar um ponto muito importante, que muita gente hoje fala, cada vez mais vai ser falado, fala-se nos livros de inteligência emocional, que é nossa capacidade empática, empatia, de estar no lugar do outro. Então a gente falou muito aqui de entender o outro, entender como são as pessoas no ambiente do trabalho, isso independente de eu ser um gestor ou ser um funcionário. Todo mundo tem que se entender e entender o outro. Então até eu como funcionário eu tenho que entender o gestor, eu tenho que ser empático, eu tenho que saber me colocar no lugar dele. Ele também tem que saber se colocar no meu lugar, de empatia. Empatia é entender o porquê. Por que a pessoa é assim e tudo bem. Ninguém aqui está para ser um número perfeito ou um número exato. Todo mundo tem características. Então, entender mais ou menos o que a pessoa é, o que é como característica para achar os pontos de convergência, de conexão. Isso além da parte que a gente chama inteligência, ou QI, ou a inteligência própria, ou a parte técnica, ou a parte de gestão, como a gente falou, familiar, mas ir mais na parte de entender as emoções e trabalhar bem com as emoções. Trabalhar pesado com as emoções, isso a gente vai encontrar muitos casos e muitos cenários. E esse tipo de método, ele pode até parecer bom em projetos emergenciais, em projetos que a gente precisa reunir todo mundo e para dar aquele arranque. Mas a longo prazo, ele vai quebrar a equipe. Eu já vi muitas empresas que trabalhavam muito essa parte de vamos fazer um esforço, vamos fazer um esforço, vamos fazer um esforço. Parecia que o esforço era algo excepcional que a gente ia fazer uma vez, então todo mundo faz hora extra e fazer aquele esforço. Porque aí vem a relação do medo, se eu não fizer, eu vou ser mal visto. Poxa, mas eu tinha que fazer minhas atividades pessoais, eu faço academia, eu faço isso, aquilo, vou deixar de fazer porque estão me pedindo um esforço, porque eu me sinto mais ou menos ameaçado. No entanto, a gente via que aquele esforço, ele nunca parava aquele pedido de esforço e começava outro. E vamos fazer um esforço, não é um esforço, é um quick win, já ouvi essas palavras, vamos ganhar rápido, vamos fazer alguma coisa logo, estamos precisando de você. E tudo isso são mecanismos de aceleração, mecanismo de uma certa pressão, um certo medo para obter resultado rápido, o que pode ser utilizado em vários aspectos. Mas a longo prazo, isso tende a deixar as pessoas desconfortáveis e a prejudicar a saúde mental das pessoas. Ora, por exemplo, algumas posições eu não preciso de uma saúde mental boa, aquelas posições que é o que eu chamo fireman, o bombeiro, ele está lá só apagando incêndio, fazendo coisas do dia a dia que não vão pedir algo a mais. Mas voltando nas bases, criação, a pessoa que cria tem que ter a saúde mental estabilizada, porque a criação vem muitas vezes do que a pessoa tem na cabeça. Se ela está com problemas na cabeça, ela vai criar alguma coisa com problemas. Se ela está com a cabeça relaxada, ela vai criar uma coisa que vem de uma visão mais ampla que ela tem no conceito. As pessoas que fazem estratégia, elas não podem estar no operacional, no quick win o tempo todo. Elas têm que parar, pensar para 5 anos para frente. E as pessoas analíticas, a análise ela é muito detalhada, a gente tem que revisar os números muitas vezes. Por quê? Porque pode haver erros. Ora, quando a gente faz correndo, aí a gente aumenta a possibilidade de erros. Então, não é uma crítica ao sistema, é simplesmente uma transformação dessa visão. Trazer para os gestores, trazer para os supervisores, trazer para os funcionários
o entendimento da capacidade que a gente tem que ter de ter a inteligência emocional. E inteligência emocional, aqui são 2 pontos. Entender a emoção. Cada um vai ter uma fonte emocional diferente. Cada um vai ter um padrão que é criado por um histórico diferente. E isso é de cada um. A gente não precisa entender do funcionário, a gente pode ter uma visão geral, mas ele tem que entender dele mesmo o que é o que ele está confortável e o que ele está desconfortável. E aí ter uma conversa franca entre o gestor e o funcionário, entre o superior e o funcionário, e dizer, olha, eu vou até aqui eu vou bem. Daqui em diante, eu estou achando demais. Vamos trabalhar com essa parte aqui no início? Eu consigo fazer direito em tantas semanas, tal, e a gente anota o resto para depois, a gente vê como é que vai ficando. E, por último, que é importante, é essa parte dos gestores. Essa parte eu chamo assim, da mentalidade da empresa. A empresa, ela tem, sim, aspectos, ela tem objetivos e que são importantes. Uma empresa que não tem resultado, ela vai se prejudicar no mercado, ela não vai conseguir vender no mundo competitivo e ela vai ter um resultado negativo porque ela não conseguiu alcançar aquele fazer um famoso fazer mais com menos. Ora, o método utilizado de pressão, ele já existe, a gente já sabe que ele existe, só que a longo prazo ele não é bom. O método com inteligência emocional e calibrar as coisas certo permite de utilizar da melhor maneira possível os recursos e, na realidade, que eles estejam não correndo atrás fugindo de um medo, mas correndo atrás de uma realização. Eles entendam que, ok, a empresa precisa daquilo, tem um motivo e eu posso dar essa parte. Mas eu sei que eu tenho aqui algumas variáveis que podem acontecer e que aquilo talvez não seja. E se eu não entregar, não é o fim do mundo. É uma experiência. Quem erra um projeto sai mais forte, porque ele sai sabendo onde ele errou. Ele vai ver o erro acontecendo. Porque os erros dos livros são bonitos, mas os erros da prática é o que forma a experiência daquele funcionário. Então ele não vai cometer o mesmo erro 2 vezes. Ele cometeu uma vez e aí ele ganhou essa experiência. Então tudo isso é um grande trabalho de gestão, é um grande trabalho de inteligência emocional na missão, nos valores da empresa e no impacto sobre os resultados. E isso é uma coisa que seria muito importante as empresas elas irem adquirindo aos poucos essa noção de inteligência emocional e quantificar os resultados que alcançaram com métodos diferentes. Isso seria a grande ajuda para as empresas. Chegamos ao fim dessa palestra de hoje, espero que tenham gostado. Ativem aqui o sininho, me sigam para mais palestras, tem várias redes sociais que a gente vai deixar aqui. O trabalho é esse que eu vou fazendo, trazer no universo, para vocês, a inteligência emocional no universo do mundo corporativo. Com a minha experiência que eu tenho de muitos anos trabalhando no mundo corporativo, formação na Suíça e também aqui no Brasil, experiência em muitos continentes e também essa experiência de inteligência emocional, característica das pessoas, inteligência de característica do que o ser humano é, de qualificação do ser humano, e trazendo essa combinação aqui de um mais o outro para dar vamos dizer, esse starter, esse começo de uma nova maneira de pensar nas empresas e para você que é funcionário, uma nova maneira de você se ver e ir transformando ao longo do tempo e você está sempre com as suas emoções conhecidas e utilizadas da melhor maneira possível.